Gilberto, boa tarde, bem-vindo ao Bahia, boa sorte para você. Desde o seu anúncio, a torcida do Bahia ficou muito apreensiva em relação à sua estreia, em relação a quando você seria relacionado, quando você entraria em campo. Por que de você não ter entrado nesses 2 últimos jogos, quando você já vinha treinando com a equipe, inclusive? Mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, primeiramente obrigado, estou muito feliz de estar aqui. A torcida do Bahia, a torcida já reparei que é uma torcida muito calorosa, né? Que abraça muito o clube, muito apaixonada. E desde antes de fechar já me mandavam muitas mensagens e tudo. Mas eu estava no período de férias, né? A negociação começou a esquentar na metade das minhas férias. Então não é fácil, é um momento novo para mim, que eu nunca tinha vivido isso na carreira, de chegar num clube já com o clube jogando a temporada. Então, a gente precisava desse período e o time de preparação física tem muita qualidade, já deu para perceber, são muito inteligentes e tiveram que ter essa paciência, mas agora está 100% para o próximo jogo. Gilberto, eu queria que você falasse em relação ao processo de negociação. Como você falou, começou a esquentar na metade de suas férias, mas muitos clubes apareceram na jogada e você, desde o começo, deu prioridade ao Bahia, né? Manteve, digamos assim, esse interesse de jogar aqui. O que você pode falar em relação a esse momento de escolher o Bahia e, é claro, do processo ali, se você revelar algum bastidor, né? Se ligou para alguém aqui para poder avaliar se realmente estava, digamos assim, tudo ok, né? Porque a gente vê nesse momento de transferências muitas pessoas deixando de ir a alguns clubes pelo momento que eles estão passando. E aqui talvez esteja sendo diferente, mesmo com a fase ruim em campo. Com certeza, cara. Quando surgiu a proposta do Bahia e de outros clubes, a gente tem que sentar com a família, né? Avaliar bastante. Eu vinha de um momento bom lá, então, graças a Deus, eu tive bastante proposta, mas primeira coisa foi o interesse do Bahia, a forma como eles abordaram toda a negociação, o clube e principalmente também o treinador. Parece que ele buscou todas as minhas informações lá no Benfica, ele trabalhou bastante tempo lá. E alguns jogadores que trabalharam com ele, mesmo nas férias, me mandaram mensagem para me dizer como era a relação dele com os atletas, o estilo dele de trabalho. E eu me identifiquei muito, porque é uma forma que eu trabalhei durante esses 3 anos lá e que eu gostei de trabalhar, porque eu evolui muito taticamente, principalmente defensivamente, que era um déficit que eu tinha jogando no Brasil, e eu evolui bastante com os treinadores que eu trabalhei lá. E as ideias do Renato são muito parecidas. Então isso foi um ponto positivo. E a torcida do Bahia é diferente também. A torcida do Bahia, os torcedores do Nordeste são torcedores que são muito, como eu disse, muito calorosos. Jogar aqui na Fonte Nova sempre foi um desafio para a gente. Quando era adversário, a gente sabia que jogar lá ia ser difícil. E quando eu cheguei aqui foi a primeira coisa que eu falei, comentei com os outros jogadores, a gente tem que fazer disso daqui um caldeirão, porque a torcida, mesmo no momento que a gente está, não tem abandonado. Eu tenho visto sempre os estádios cheios. Então a gente tem que trazer isso para o nosso lado sempre. E esse foi um dos pontos também, ter a torcida e as ideias do treinador. Sim, conversei com o Iago e o próprio Danielzinho também. Na época ainda estava aqui, me mandou mensagem e disseram como era a metodologia de trabalho, a estrutura muito boa, então me ajudou também. Era justamente isso que eu ia falar, Gilberto, sobre estrutura. 3 anos atrás você ia para o Benfica e na primeira entrevista sua para o Brasil, você falou da sua surpresa com a estrutura do Benfica e tal, e você foi a pedido do Jorge Jesus. Eu queria que você falasse a respeito de trabalho com o técnico português e a estrutura do Bahia. Com certeza. Acho que, como eu disse lá naquela época, e é até difícil comparar, porque a estrutura do Benfica é algo difícil de comparar, porque eu conversava com jogadores que estavam chegando de clubes também grandes na Europa e eles diziam que era coisa incomparável mesmo, porque era impressionante as coisas que tem lá. E os clubes, pelo que eu vejo hoje, os clubes estão indo buscar lá ideias. Então, isso era uma coisa diferente. Mas a estrutura do Bahia aqui também tem crescido, já é muito boa, tem bastante campo para treinar, tem tudo que o atleta precisa. O departamento tem profissionais excelentes, já conversei com bastante, e as ideias são muito boas. São muito parecidas do que eu vivi na Europa, não só no Benfica, mas também na Itália. Então, isso eu acho que tem muito a crescer. O projeto do Bahia é muito interessante.
para os próximos anos. O que a gente precisa é estar focado esse ano para fazer uma boa campanha. Sobre técnico, sinceramente não me interessa a nacionalidade, me interessa a forma que ele trabalha. E a forma que o Jesus trabalhou comigo me ajudou a evoluir muito. E tanto que ele fez um ótimo trabalho aqui no Brasil. E eu sou muito grato a ele. E as ideias do Paiva também são muito boas. Também do Roy Schmidt, que eu estava lá, que é alemão, também tem ideias táticas ótimas. Eu evolui bastante, como eu disse. Mas a nacionalidade não interessa muito. Me interessa o que eles podem me fazer, a equipe evoluir e eu evoluir também individualmente. Boa tarde, Gilberto. Mano Nascimento, do Rádio Transamérica. Como é chegar nesse exato momento, você que é uma das grandes contratações do Bahia, mas chegar nesse momento, o clube numa situação muito difícil, próximo a uma zona de rebaixamento, essa rodada por pouco não entrou na zona. Como é chegar nesse momento no Bahia e tentar reverter essa situação? Com certeza, não é um momento fácil, mas quando as negociações começaram, o clube já estava nessa situação, mas eu via muita qualidade no elenco. E como eu disse, tem ideias boas e tem a torcida que pode ser um ponto muito positivo para o nosso lado. Acho que só depende da gente, só depende do nosso trabalho no dia a dia, da nossa mentalidade. Eu vejo muito que também o futebol é cruel, ele também te dá... Se você não está com sorte, ele te pune. Muitas lesões, então é difícil para o treinador. Muitas lesões que atrapalharam o Bahia na temporada. Às vezes gols também que a gente não entende. Então o clube o grupo é muito bom, jogadores tecnicamente muito bem, tem ideias boas, como eu disse, então só depende da gente e é mudar a chave porque ainda tem muito campeonato pela frente. Gilberto, você chega à posição que o torcedor tem pegado muito no pé do Cicinho, por exemplo, e do setor defensivo da equipe do Bahia. Você chega já podendo atuar os 90 minutos no sábado contra o Corinthians? Isso é uma coisa que a gente tem conversado. Tenho trabalhado muito forte fisicamente lá no clube e tenho que priorizar outras coisas para estar 100% o mais rápido possível, porque normalmente não é o tempo certo para um jogador voltar a atuar. A gente tem que adaptar tudo. Mas como a gente sabe da situação que está e se o clube precisar e se eu tiver que jogar, eu estou pronto, eu vou para o jogo. Mas a gente sabe que também é difícil. Cicinho não estava atuando aqui no Brasil já faz muito tempo, então para ele não é fácil. A cobrança aqui é muito grande, o Bahia é um clube muito grande, a torcida é muito grande. E como eu disse, quando você não tem sorte, às vezes, não só falando do Cicinho individualmente, mas as coisas não estão dando certo, acabam um ou outro jogador carregando mais um pouco de culpa. No Brasil é assim, infelizmente. Mas eu tenho certeza que ele pode mudar isso. Vamos trabalhar também. Quando um jogador tiver mal, a gente tem que ter essa mentalidade de puxar ele, não deixar ele desanimar, porque ele pode ser muito importante ainda na temporada pra gente. Boa tarde. Fala um pouco das suas características e qual o seu principal trunfo para ser titular do Bahia durante a temporada. Cara, que se eu vou ser titular ou não, quem define é o treinador, mas minhas principais características sempre foram atacar bastante. Gosto muito de atacar, de ajudar a equipe na frente. Sempre tive mais dificuldade no setor defensivo, que foi uma coisa que eu evoluí bastante agora. E nos sistemas que o Renato Paiva gosta de utilizar, acho que ele já usou linha de 3, já usou a linha de 4 também. Eu me dou muito bem, então procurar usar bastante isso, já conversei com ele. Ele vai procurar usar bastante minhas características ofensivas e, claro, sempre me preocupando também em ajudar no setor defensivo. Gilberto, boa tarde. Bem-vindo ao Bahia, a Salvador. Você foi cogitado até para ser convocado para a última Copa do Mundo, recebeu o apelido de Gilberto Carlos, pessoal brincando seu futebol lá no Benfica. E aqui no Brasil, eu tenho certeza que na Série A dos 20 clubes, pelo menos uns 18 gostariam de contar com o seu futebol. Você chega para o Bahia sendo uma das contratações que a torcida mais gostou. Como é que você encara essa responsabilidade, esse peso de ser um dos jogadores de mais nome do elenco e um dos jogadores que a torcida mais espera, ainda mais nesse momento difícil que o time enfrenta no campeonato? Cara, com certeza é uma sensação de muito orgulho, né? Se eu cheguei com esse status hoje, se a torcida quis muito minha contratação, foi porque eu fiz coisas no passado e fico muito orgulhoso de mim mesmo por isso. Foi um momento bom que eu vivi.
O pessoal da seleção foi lá, assistiu o jogo, conversaram comigo, me elogiaram bastante. E é isso, acho que o potencial eu sempre tive, tem que demonstrar dentro de campo. Eu chego com muita humildade, pés no chão, até porque a gente sabe do momento do clube, temos que trabalhar bastante. Eu sou um cara que vou trabalhar muito para ajudar a equipe a subir na tabela. E é isso, passo a passo, que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Gilberto, boa tarde. Theo Mazzoni, do site BN News. Primeiramente, queria desejar boas-vindas e boa sorte com o Bahia, que você consiga ajudar o time a conquistar os objetivos da temporada. Seguindo para a pergunta, eu vou falar um pouco o que o colega falou aqui. Você é um dos jogadores de maior renome que o Bahia já contratou na história, tendo em vista que nas últimas temporadas atuou em Champions League, defendendo os maiores clubes do mundo como o Benfica, chegou a ser cotado para a seleção e, de fato, atuaria em grande parte dos times aqui da Série A. Queria saber o que te fez acreditar no projeto do Bahia, tendo em vista a situação atual, a 1 ponto do Z4, quase entrou na zona de rebaixamento nessa rodada, o que fez acreditar que pode mudar, né, nessa temporada do Bahia? Como eu disse, o Bahia não perde nada para os outros clubes grandes do Brasil, porque é um clube que tem estrutura, é um clube bicampeão brasileiro, é um clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Então, quando as propostas chegaram, o Bahia sempre esteve junto ali. É óbvio que o momento era difícil, eu sabia disso, mas eu estava pensando também no projeto. O clube, os jogadores têm qualidade para se manter na Série A e buscar algo melhor na tabela, isso eu tenho certeza. E vamos buscar isso. E o projeto daqui para frente que eu vejo é só evolução no Bahia. Então, foi isso que me fez escolher o Bahia. Gilberto. Oi. Gilberto, quantos jogos do Bahia você assistiu nesses últimos tempos, entre Copa do Brasil e Brasileiro? O que você achou do time? O que, na sua visão de conhecedor do futebol, o que está dando errado no time? Eu assisti os últimos 4 ou 5. Eu vi jogos que a gente às vezes perdeu por falta de atenção, mas eu vi jogos que a gente perdeu também por falta de sorte. E no futebol acontece. Eu acho que, a pressão é grande. Como eu disse, jogar no Bahia não é fácil, não é para qualquer um. A pressão vem de todos os lados, vem interna, vem externa da torcida. Então, temos que estar bem psicologicamente, temos que trabalhar, e isso o grupo não deixa nada a desejar, é um grupo que trabalha muito, gosta de treinar, mas temos que estar bem fora de campo também, com a nossa família, psicologicamente, para estar 100% concentrado no jogo e estar fechado externamente para o burburinho que vem de fora. Então, talvez isso pode estar atrapalhando um pouco, mas a gente tem conversado, tem melhorado isso e com certeza a mudança vai vir nos próximos jogos. Gilberto, boa tarde. Marcos Mutari, do Info Bahia. Primeiro, seja bem-vindo, né, mais uma vez. Uma pergunta que eu queria fazer sobre as suas qualidades individuais, né? A gente já conhece muito de você é um jogador conhecido pelo público brasileiro, mas pensando no Bahia, né, até pelos treinamentos que você já fez, pelo esquema tático que o Paiva utiliza, você se vê sendo um lateral mais construtor pelo meio, sendo um lateral mais que vai buscar a linha de fundo. Quais são as características que você pretende empregar nesse time do Bahia? Primeiro, obrigado, né? E, eu sou um lateral que gosta de jogar livre, ali pela ala. Quando o time está com bola, eu gosto de jogar livre, gosto de conversar bastante com os alas que jogam do meu lado e com o meio campo que joga também do meu lado. Porque para mim é importante a gente movimentar o time adversário, não jogar fixo. Eu não ficar sempre fixo na lateral, eu gosto de jogar por dentro, gosto de ir pelo corredor, gosto de entrar na área, gosto de fazer gols. Essas são minhas características. E o Renato já conversou comigo, já falou que vai me dar liberdade. Então, aqui eu estou 100% em casa já. Gilberto, boa tarde. Fazendo apenas um compilado do que você já falou, você respondeu muita coisa. Por último, você falou que o elenco tem que se fechar um pouco para o burburinho externo. Mas você também concorda que muito do que surge de fora é por conta do que acontece dentro do campo? Uma coisa é o time perder, outra coisa é quem está de fora perceber que, de fora, perdeu de forma fácil. Uma forma que o adversário poderia até ter feito muito mais gols. Ou, por vezes, por erros, por falhas. E isso acaba atrapalhando. E aí a opinião de fora não tem como não ser negativa. Você já está consciente disso? Hoje o atleta tem esse acompanhamento não só do que acontece dentro, mas também de rede social e de tudo. E você pode perceber que até no seu anúncio na rede social tinham 2.000 e poucos comentários, todos eram fora
o nome do treinador. Está preparado para essa pressão? Está preparado para, com o futebol, responder, para que o exterior passe a ajudar também o interior, e não só com opiniões negativas, opiniões que surgem das mais atuações, mais resultados. Ou seja, o Bahia ganhou um dos últimos 15. Ninguém aguenta, né, Gilberto? Com certeza, acho que a opinião externa, ela sempre vai haver. E hoje em dia, com rede social, esse tipo de coisa, o jogador acaba se abalando. E quando eu falo para não se fechar, para não ouvir os burburinhos de fora, não é para não se fechar para a opinião que o torcedor dá, isso jamais, porque o torcedor é o patrimônio do clube. Então ele vai sempre dar a opinião dele, ganhando ou perdendo, e isso sempre vai haver. E quando você joga em clube grande, você tem que se acostumar com isso. Então quando eu digo isso, ele não, jogou mal, esquece rede social, esquece que vão te xingar, esquece isso, irmão. Levanta a cabeça, porque o que você já fez ontem já não conta mais, não vai voltar. Tu tem que pensar no que tu vai fazer no próximo jogo já. Então não adianta você ficar se martirizando pelo que tu fez, pelo que tu errou. Então é isso que a gente tem que fazer. Não ficar pensando só nas críticas, não ficar achando que tu é o pior jogador do mundo porque tu jogou mal. Não. O próximo jogo já está aí. E a gente tem bastante jogos pela frente para mudar isso. E quando a gente conseguir mudar isso, o torcedor vai estar do nosso lado. E tudo que a gente ouviu de negativo vai virar positivo. Porque o torcedor é assim. Mesmo time, como eu disse, mesmo o time estando mal na tabela, eles estão lá indo lá nos apoiar. E quando as coisas não derem certo, eles vão criticar, eles estão na razão deles. O que a gente pode fazer é não se abater e dar a volta por cima, é isso que eu quis dizer. Gilberto, boa tarde. Bruno, do Jornal Massa. Você já vem treinando há praticamente uma semana. Então, diante disso, você já se sente adaptado ao elenco, aos esquemas implementados por Renato Paiva, e você já se sente preparado para poder estrear já no próximo confronto diante do Corinthians? Sim, então, como eu disse, quando as ideias as conversas começaram a esquentar na metade das minhas férias, já comecei a ter noção que eu precisava me preparar de uma maneira mais forte, então já comecei a me preparar dali. Óbvio que trabalhando com grupo, trabalhando já com as ideias do treinador é diferente, tive menos tempo para isso. Mas se a comissão entender que já é no próximo jogo, eu já vou estar pronto e quero jogar. Oi, aqui, tá escutando? Uhum. Então, você veio de um grande time que jogou a Champions League, como muitos daqui falaram, e é importante que o Bahia tenha essa mentalidade vencedora, como você demonstrou aqui agora, diante desse momento que vive, né, próximo da zona de rebaixamento. Você já chegou a conversar com os seus companheiros de equipe para, de fato, motivarem eles a ter esse pensamento assim como o seu? Sim, já conversei bastante. Como o treinador me falou na minha chegada, é um grupo muito bom, que eu ia ver isso. E os jogadores são muito comunicativos, já me abraçaram de uma forma muito boa, já sou muito grato a eles. E tenho conversado bastante, tem jogadores aqui muito experientes, como eu disse, jogadores de muita qualidade, jogadores novos que estão dispostos a aprender, e a gente tem conversado bastante. E como eu disse, cara, só depende da gente. Próximo jogo está aí, vai ser um jogo muito difícil, e temos que estar 100% prontos para vencer. Pronto, Gilberto. Foi.